Galera, aqui quem fala é o Tarcísio Lucas, professor de inglês, espanhol, música e jogador de RPG há mais de 20 anos e vamos de vídeo novo. Bom galera, como vocês podem ver pelo título aqui, é um título grande, né? Que é um gameplay, que é com algumas dicas na verdade, é um gameplay de dicas de como ter uma boa experiência solo com um jogo ruim. Porque muitas vezes a gente compra um jogo e depois de ler a gente fala, não é isso, cara. Ou então, você encontra um jogo, baixa um PDF e tudo, e você fala, não sei. Mas muitas vezes vale a pena dar uma jogada para ver qual vai ser, muitas vezes se surpreende. Ou então, também tem um pouquinho nesse gameplay, não é nada muito pretensioso não, viu galera, é bem tranquilo. É longe de mim de querer ser o guru do RPG solo. De como pegar esses board games print and play que você acha lá no BGG, Board Game Geek, que o pessoal do nosso grupo no Facebook sempre está colocando, está criando. Como pegar esses print and play, que é mais board game, sem muita interpretação, sem muita narrativa, e acrescentar coisas. Então nesses dois casos, muitas vezes é um print and play fantástico, mas não tem essa parte do roleplay. Por exemplo, aquele jogo do Escape of the Dead, né? E para evitar problemas e processos, né? Ah, mas o Tarcísio falou que o meu jogo é ruim. Então para evitar isso, eu peguei um jogo meu, galera, olha só. É o Malditos Palhaços, Tarcísio Lucas Hernandes Pereira. Esse é um jogo bem simples, apesar da capa e apesar do nome, ele é um jogo humorado, bem humorado. E ele basicamente ele não é um RPG, ele é um jogo de tabuleiro, de caneta e papel, que você só precisa. Um jogo de tabuleiro sem tabuleiro, né? E eu criei ele em uma tarde, ou seja, as regras não foram nem um pouco elaboradas. Eu criei ele, aí só depois que eu fui jogar, ele não teve playtest, eu não mudei mais nada, mas eu acho que foi legal assim. E ele é um jogo que tem muito pouca regra, e eu vou tentar, através de uma jogatina aí desse jogo aqui rapidinho, mostrar pra vocês algumas técnicas que eu uso pra ter um tempo bacana com RPG solo, mesmo quando é um sistema que não tem esses elementos dentro dele. Esse jogo eu criei na época que estava tendo a divulgação do filme It, da refilmagem aí, do livro do Stephen King, e estava surgindo aqueles virais, aqueles vídeos no YouTube de pessoas que encontravam palhaços no meio da noite. E eu lembro que na época eu estava na escola, que eu dava aula lá em Piracicaba, assistindo alguns vídeos desses palhaços com o professor, com o Caio. E eu lembro de eu perguntei, Caio, e se a gente está andando aí no meio da rua? Porque tinha alguns finais de semana que eu ia lá com o Caio pra gente treinar, ensaiar algumas músicas. Falei, cara, imagina se a gente termina aí nosso treino e a gente encontra esses palhaços. Aí eu lembro que o Caio falou, cara, a gente desce o cascudo nele. E foi aí que surgiu, tanto é que o subtítulo vai lá dar um cascudo nesses malditos palhaços. Então vamos lá, galera. Quem quiser esse jogo, ele está disponível já lá no nosso grupo no Facebook. Ele é curtinho, ele tem só 8 páginas, se eu não me engano. Bom, então nesse jogo qual que é a proposta? Você interpreta um caçador. Caçador do quê? Caçador de palhaços. E você tem 10 turnos para dar um cascudo em 6 palhaços. O que é dar um cascudo? Para você vencer em combate 6 palhaços. Se ao final de 10 turnos você não conseguir, ou se você tiver 3 ferimentos, vocês vão entender isso, você perde o jogo. É isso. Então vamos lá, todo caçador ele tem 2 atributos, que é o poder de cascudo, que é o que você usa para descer a lenha nos malditos palhaços, e você tem o sebo nas canelas, que muitas vezes você vai lá, tenta dar o cascudo nele, não consegue, e aí você usa sebo nas canelas, que seria a sua habilidade de fuga. E todo palhaço ele tem 2 atributos, que é o poder de maquiagem, que é o quão protegido é o... Tô acessando aqui já meu Dice Roller.
que é o poder de maquiagem, que é o quão protegido é, seria a defesa do maldito palhaço. E tem o volta aqui, que é, no caso do herói tentar fugir, é a capacidade de perseguição do maldito palhaço. Então vamos lá, como é que funciona? O primeiro passo é criar o seu maldito palhaço. No livro, no documento original, você só tem que distribuir 6 pontos entre poder de cascudo e sebo nas canelas. Eu dou 5, aqui já criei ele, para o poder de cascudo, e apenas 1 em sebo nas canelas, ou seja, ele é muito bom em dar pancada e péssimo em fugir. Dos palhaços são sempre fixos, ele tem poder de maquiagem, que seria a defesa 8, e o volta aqui, que seria a capacidade de correr atrás do herói, que é sempre 6. O jogo só põe nisso. Aí vamos começar a colocar roleplay nisso. Toda vez que você tem um jogo que o personagem já está pronto, que não precisa ter nome, você pode criar isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um nome e criar um pequeno histórico para o meu personagem. Isso você pode fazer com qualquer board game que você tiver. Então ele vai ser o Robson, né? E ele é um carteiro durante o dia. E ele escolheu essa profissão porque, sendo um carteiro, ele pode conhecer muito bem a cidade. Então ele conhece todas as rotas de fuga. E ele virou um carteiro só para poder dar um cascudo nesses palhaços. Então esse é o Robson, carteiro durante o dia e justiceiro durante a noite. Olha só, já dá um up. Aí, cada turno ele se divide em 3 fases, gente. Primeiro, a definição do local. Aí você vai decidir em que parte da cidade que foi esse encontro. É sempre à noite. Segundo lugar, o número de malditos palhaços. Quantos malditos palhaços você encontra reunidos? Pode ser 1, 2 ou 3. E terceiro, que você vai para o confronto mesmo, se você vencer. Você vai ganhando esses pontos, tem que ser 6 pontos, 6 malditos palhaços vencidos. Se você perder, você tenta fugir. Se você não consegue fugir, você recebe um ferimento. Com 3 ferimentos, você está fora. Então vamos lá, vamos definir primeiro qual o local do primeiro turno. Todo turno você define o local. Então o primeiro local vai ser... Saiu o número 1. Aqui está falando que é uma rua deserta. Cada local, ela dá algum bônus ou penalização. No caso, a rua deserta, ela dá mais 1 de sebo nas canelas. Então, nesse turno, eu tenho sebo nas canelas mais 1. Ela me favorece. É só isso que eu tenho que fazer no jogo. Só que o que eu posso fazer agora? Eu defini o local. Tenta descrever como é esse local. Então, é uma rua deserta no centro da cidade. Só que é uma cidade pequena. Vamos ver que cidade que é. Na minha cidade natal, Águas da Prata. Quem mora em Águas da Prata sabe que depois das 10 da noite não passa nem cachorro na rua. Então aquele centro deserto, aquela neblina, tá meio úmido porque choveu durante o dia. E o Robson, o carteiro justiceiro, tá lá só esperando aparecer um maldito palhaço. Vamos ver, os malditos palhaços eles sempre aparecem, vamos ver quantos. Jogam um D6. Caiu 1 de novo. 1, se cair de 1 a 3, 1 a 2, desculpa, quer dizer que aparece um maldito palhaço. Então ele está lá procurando, quando de repente, em meio à névoa, essa neblina, surge um maldito palhaço bem no clima Stephen King. E agora vamos para o combate, que é o terceiro passo de cada turno. O combate é bem simples. Eu jogo um D6 e somo o meu poder de cascudo, que é 5. O resultado tem que ser igual ou maior do que o poder de maquiagem do palhaço, que é sempre 8. Então vamos lá. Eu vou jogar um D6, somar 5, tem que dar 8 ou mais. Se eu conseguir, eu dei um cascudo no maldito palhaço. Se eu não conseguir, eu vou ter que fugir. Saiu 4. 5 mais 4, 9. 9 é maior do que o poder de maquiagem 8 do palhaço, e o palhaço é nocauteado, né? O Robson, ele não usa o tradicional taco de beisebol, não. Ele usa um rodo, que ele pega o rodo da esposa dele, quando ela tá, espera a esposa dormir, ele pega o rodo e sai pra rua querendo fazer justiça.
Então, olha só, um palhaço. Agora só faltam 5. Excelente, vamos para o segundo turno. Segundo turno, vamos definir onde vai ser. Na noite seguinte, aí o Robson dá o cascudo no maldito palhaço, ele fica super satisfeito e volta para casa, onde ele dorme o sono dos justos. Trabalha no dia seguinte, na noite seguinte, munido do seu rodo de passar pano, ele está 4, em frente ao cemitério. Já faz vários meses que o Robson tem ouvido boatos de malditos palhaços no cemitério. O cemitério ele é complicado, porque ele torna tudo mais assustador. É um cemitério antigo, mesmo sendo no Brasil, e mesmo Águas da Prata não tendo cemitério, nessa minha Águas da Prata fictícia, é um cemitério naqueles moldes americanos, que não tem muro, que não tem lápides, as pessoas são enterradas direto num buraco no chão, com o caixãozinho lá. E por causa de todo esse clima tétrico, o maldito palhaço ele tem mais um de poder de maquiagem. Então agora, para todos os efeitos, é 9. Agora vamos ver quantos malditos palhaços aparecem. Saiu 3. Se sair 3 ou 4, são 2. Então ele está lá, investigando esse cemitério, quando do meio das sepulturas surgem 2 malditos palhaços com a roupa toda ensanguentada, aquele olhar vidrado, pescocinho dobrado. Ele não se deixa intimidar, ele já levanta o rodo e sai com tudo pra frente. Ele tem que enfrentar um de cada vez. Então vamos lá, o primeiro, lembrando que cada um agora tem poder de maquiagem 9, então ele tem que tacar um dado, somar 5, que é o poder de cascudo do Robson, e tem que dar 9 ou mais, tá difícil. O primeiro caiu 2, 5 mais 2 dá 7, ele não consegue. O segundo caiu 3, 5 mais 3 dá 8, ele não consegue. Ou seja, ele foi lá, brigou, tentou de tudo quanto é jeito, dava pancada, mas esses malditos palhaços pareciam não ligar para esse ataque. É como se eles não sofressem ferimentos, ou não sentissem dor, ou ignorassem a dor. E agora, o que resta ao nosso herói abnegado Robson? Fugir. Ele olha para os malditos palhaços e ele admite que ele não vai ser páreo aquela noite, então só resta fugir. Como funciona, né? Para fugir, ele só faz um rolamento, não é um para cada palhaço. Então, ó, o volta aqui do palhaço é 6. Como são 2, ele vai rolar uma vez. Para cada palhaço, além do primeiro, você soma 1 ao volta aqui. Então, para todos os efeitos, o volta aqui é 7. Parece pouco, mas qual que é o problema? Eu tenho o sebo nas canelas 1. Ou seja, eu tenho que jogar um dado, somar 1, que é o meu sebo nas canelas, e o resultado tem que dar 7. Ou seja, eu só consigo fugir de verdade se eu tirar 6 no dado. Vamos ver. Tirei 4. Ou seja, eu não consegui fugir. Mesmo sendo mais de um palhaço, isso conta como um ferimento. Então, com 3 ferimentos, o meu herói morre. Então, o Robson olha, procura uma rota de fuga, tenta fugir. Quando ele começa a correr, tudo se apaga, ele não lembra mais nada. No dia seguinte, ele acorda com um galo gigantesco na cabeça, a cabeça latejando de dor, e ele sabe que ele foi nocauteado por um maldito palhaço. Isso deixa ele bem nervoso, então ele passa o dia inteiro naquela fúria, e aí chegamos no terceiro turno. No terceiro turno, o Robson sai de novo na madrugada igual o Batman, e vamos ver qual vai ser o lugar que ele vai caçar nessa noite. 3. Volta da balada. Tem um barzinho bem famoso na cidade, e ele sabe que os jovens vão lá. Ele também é jovem, apesar de já ser casado. Só que qual que é o problema? O Robson foi lá, ficou esperando lá fora, nenhum maldito palhaço aparecia, e resolveu entrar na balada, tomou uns gorós e saiu. Nisso, os reflexos deles ficaram reduzidos, então ele tem uma penalização de -1 no poder de cascudo dele.
para todos os efeitos agora é 4, porque ele tomou umas a mais nessa balada. Vamos ver quantos malditos palhaços aparecem. Foi todo mundo embora, o bar acabou de fechar, aquela neblina aparece de repente do nada. Oh, meu Deus do céu, caiu 6, aparece 3 malditos palhaços. Então ele é cercado. Poucas vezes ele enfrentou 3 malditos palhaços. Vamos lá, Robson, vamos enfrentar um de cada vez. Jogar um dado, somo 4, tem que dar 8 ou mais. 5 com 4 dá 9, um maldito palhaço já era. Vou enfrentar o segundo. 2, o segundo não consegui enfrentar. E o terceiro, 4, consegui. Então eu nocauteei, no caso o Robson, né? Ele deu uma rodada na cabeça do outro, já girou, fez um negócio meio Jet Li, meio Jack Chan, nocauteou o terceiro, mas o que estava no meio ele não conseguiu acertar. Então agora só lhe resta correr. Tem que tacar um dado e o resultado tem que ser 6. Ou seja, eu tenho que tirar 5 ou 6 no dado para conseguir fugir. 3, não consegui. Recebo mais um ferimento. Eu não fico desacordado, mas quando eu estou correndo, eu sinto uma coisa, no caso o Robson sente uma coisa pontuda aqui do lado, ele olha, tem uma faca que o maldito palhaço atirou. Esses malditos palhaços, eles são meio palhaços de circo. Então agora, ó, no terceiro turno, o meu herói já está com 2 ferimentos. Vamos para o quarto turno, pode ser que ele morra, o Robson. No quarto turno, o Robson, mesmo ferido, ele não se deixa intimidar. Então, quando a esposa dele começa a roncar, ele abre com a chave bem devagarinho, sai na pontinha dos pés, aí ele lembra que ele esqueceu o rodo, ele volta na pontinha dos pés, pega o rodo e vai dar um cascudo no palhaço. Vamos ver aonde. 6. Numa fábrica abandonada. Num bairro afastado tinha uma fábrica que há muito tempo ninguém vai até lá. E olha só, meu Deus do céu. Essa fábrica abandonada, ela é meio que um refúgio dos malditos palhaços. E nesse lugar ele tem -2 de sebo nas canelas. Como eu só tenho 1, dá 0, -1. Ou seja, automaticamente, se eu precisar fugir, eu já perco, não consigo fugir. E como eu já tenho 2 ferimentos, a menos que eu consiga dar um cascudo em todos os palhaços que aparecerem, aí tudo bem. Do contrário, se sobrar um só, automaticamente ele já vai matar o Robson. Então vamos ver quantos malditos palhaços vão ser. Caiu 3. 3 são 2 malditos palhaços. E agora é a hora da verdade. Vou enfrentar o primeiro. 5. 5 com 5, 10. Eu marquei outro. O primeiro maldito palhaço, né? Ele veio correndo atrás de mim, eu pendurei num ferro que estava lá, dei um mortal, caí em pé, e o palhaço ficou atordoado, passei uma rasteira, agora bateu a cabeça, já era. Agora o segundo, vamos lá, 6, consegui enfrentar. O segundo ficou bem atordoado, meio que não sabia o que fazer, nisso eu taquei o rodo foi em câmera lenta, assim, naquela coisa meio Matrix, e pegou bem na cara. Nisso, mais 2 palhaços para a lista, já matei 3. Vamos para o próximo dia. O Robson volta para casa bem satisfeito. Pelas contas dele, só restam 3 malditos palhaços na cidade. Vamos ver onde que ele vai encontrar o próximo na próxima noite. 3. Na volta da balada de novo. Ele ficou muito ressentido de ter sido ferido por um palhaço na balada, e ele vai de novo, só que mais uma vez ele não resiste, entra na balada, toma um pouquinho mais e perde 1 ponto de poder de cascudo. Para todos os efeitos agora é 4. Quantos malditos palhaços ele vai enfrentar? Meu Deus do céu, 3 malditos palhaços. Agora está mais difícil. Nesse lugar parece que sempre aparece 3. E agora, muito provavelmente, ou ele ganha. Por exemplo, se o Robson conseguir dar um cascudo nesses 3 palhaços, ele ganha o jogo. Se um pelo menos sobreviver e ele não conseguir fugir, ele perde. Isso no quinto turno. Estou na metade da jogatina. Então vamos lá, vamos enfrentar o primeiro.
eu tenho que tirar 4 ou mais no dado. 4, então 1 já era. O segundo vem para minha direção, eu vou tentar aplicar um golpe com o meu rodo mágico. 2, esse já não conseguiu. E o terceiro, 1. Então sobreviveram 2. O que isso quer dizer, gente? Olha só. O sebo nas canelas, aliás, o volta aqui dos palhaços é 6. Só que para cada palhaço extra, aumenta em 1 ponto, ou seja, passa a ser 7. Eu tenho 1 de sebo nas canelas, ou seja, eu só vou sobreviver se eu tirar 6 no dado. Se o Robson tirar menos que 6, ele recebe o terceiro ferimento e o jogo acaba. Vamos lá, hora da verdade. O Robson, ele olha e ele sabe que é um momento crucial da vida dele. Ele passou os últimos anos da vida dele só pensando em dar um cascudo nos malditos palhaços. E ele pensa que mesmo que o fim dele chegue nesse momento, ele lutou por uma causa nobre. Ele respira fundo e vai em câmera lenta, tipo o Aragorn, quando vai correndo em direção às tropas de Mordor, em frente ao portão de Mordor. É a mesma coisa, só que imagina um carteiro segurando um rodo. E 6! Ele vai com tudo e milagrosamente ele consegue e foge. Ele enfrentou 1, então ele já deu um cascudo em 4 malditos palhaços. Vamos lá para o sexto turno, onde vai ser, saiu o número 2, no Parque da Cidade. Ele recebe menos 1 de sebo nas canelas, ou seja, sebo nas canelas é 0. Quantos malditos palhaços? Saiu 4, 2 malditos palhaços. Então ele vai no parque, que é um parque cheio de árvores. Mesmo sendo no Brasil, é uma coisa meio Central Park, ok? Vou enfrentar o primeiro. Tirei 2. Esse primeiro eu não consegui dar um cascudo. O segundo, tirei 4. Eu consigo. Então já estou com 5 malditos palhaços. Estou quase. Só que eu tenho que fugir desse que sobreviveu. Olha só o problema de novo. Como eu perdi 1 de sebo nas canelas, eu também só vou sobreviver, eu no caso Robson, se tirar 6. Mais uma vez a mesma cena. 5. Infelizmente, o Robson recebe o terceiro ferimento. E no dia seguinte, a polícia, o FBI, mesmo sendo em Águas da Prata, Brasil, interior do Brasil, do nada tá lá o Mulder e a Scully investigando, olhando assim, e encontram o corpo do Robson. E dentro do bolso dele estava um papel, e nesse papel, quando os agentes do FBI pegam, eles conseguem ler: vai lá dar um cascudo nesses malditos palhaços. E isso foi a história do Robson. Então, galera, olha só, vocês viram como eu coloquei bastante roleplay num jogo que não tem roleplay. Então você pode fazer isso. Eu costumava fazer isso e nem sabia. Há muitos anos atrás, antes de jogar RPG, antes de jogar RPG, eu devia ter uns 13 anos, foi pouco antes de eu conhecer. Eu tinha um jogo chamado Scotland Yard, que você vai indo, visitando lugares, coletando pistas. E eu lembro que eu costumava criar, né, quem é meu detetive, qual o nome dele, qual que é o histórico dele. Eu costumava pensar em tudo isso antes de jogar. E mesmo sendo um jogo de tabuleiro que não tinha nada disso nas regras em si, e que na verdade na prática não adiantava em nada, não acrescentava nada, mas que na jogada, no processo de jogo, de imersão, me ajudava muito. Então é isso, galera. Eu dei esse exemplo com Malditos Palhaços, mas você pode fazer isso com praticamente qualquer jogo, sabe? É um pouco o que o Magic faz, se você ver, né? O Magic é um jogo de carta, você só joga. Só que eles têm todo um lore por trás. Não, você é um Planeswalker. Você é um mago que tem a capacidade de entrar em diversos planos de existência, que você controla vários elementos. Olha só, né? Na prática, isso não traz nada na mecânica do jogo. Até traz, porque tipo, você controla determinado tipo, mas as regras são aquelas do baralho. Você pode jogar sem saber que é isso. E não vai atrapalhar em nada a sua jogatina. É isso, galera. Então é uma técnica aí que... acho que o Magic é um bom exemplo de que usa isso. Galera, vejo vocês na próxima então. Um abraço.